Esse é o SOS Direito. Aqui você envia suas dúvidas jurídicas e eu soluciono, lhe dando a resposta. Lembrando sempre que eu não patrocino ações, eu não ingresso com ações, apenas oriento você. E indico, falo, procure o caminho da promotoria, busque um advogado, proponha uma ação no juizado especial, procure determinado órgão público para que as suas questões possam ser solucionadas. Eu tenho hoje aqui uma questão enviada por um morador de Santos que não quis fornecer o nome, apenas apresentou seu pseudônimo, Sombra. Tá? O Sombra tem um irmão que há algum tempo atrás sofreu um acidente de carro e ingressou no hospital em estado de coma. E aí foi inevitável a cirurgia e a transfusão de sangue que teve que ser feita, antes mesmo de comunicar à família, tamanha a necessidade da cirurgia. E o Sombra e a família, como o próprio indivíduo que sofreu a transfusão, estão muito indignados, muito chateados. Por quê? Segundo a religião deles, a transfusão do sangue não pode ser feita. Uma questão religiosa. E aí ele me pergunta, é possível processar o hospital? É possível processar o médico por essa medida? Essa questão é polêmica, viu, Sombra? Porque aqui nós temos um conflito entre princípios. Né? Você tem o princípio da crença, que está na Constituição Federal, e o princípio da saúde, o princípio da vida. São dois princípios que se chocam, e quando isso acontece, efetivamente, nós falamos em direito que tem que haver uma superação de um dos princípios. Quer dizer, você tem a crença como princípio e tem a vida como princípio. Há uma rota de colisão. Qual princípio que deve prevalecer? Aquele que efetivamente, no momento, seja mais importante. E não há princípio maior do que a vida, a dignidade humana. É muito difícil, dependendo da crença, concordar com isso. Veja bem, o artigo 15 do Código Civil, ele determina que o paciente seja submetido ao tratamento, mas antes disso ocorrer, que ele seja esclarecido do tratamento e da intervenção cirúrgica que ele vai sofrer. Então, o artigo 15 do Código Civil é expresso nesse sentido. O paciente tem que saber qual é o tratamento que ele vai ser submetido e também qual eventual cirurgia. Só que o seu irmão aqui, ele ingressou no hospital em estado comatoso. Ele ingressou no hospital sem consciência do que estava acontecendo. Nesse caso, a família deveria ter sido consultada para efetivamente decidir essa questão. Mas acontece que, pela situação que você descreveu, a cirurgia foi uma urgência. E a transfusão de sangue também, porque a vida dele estava em risco. Então, punir o hospital e punir, eventualmente, o médico, que é empregado do próprio hospital, eu penso que não seria justo e nem possível. Não seria justo porque o médico agiu na melhor da boa-fé. O médico agiu com boa-fé. O médico quis salvar o seu irmão. Ele quis salvar a vida de uma pessoa. Então, só esse aspecto já seria suficiente por questão de justiça. Mas existe esses dois princípios que se chocam, o da crença e o da vida, e aí deve prevalecer o da vida. Né? Qualquer juiz, qualquer intérprete da lei vai aplicar aqui o princípio da proporcionalidade, ou seja, deve o princípio da vida ser superior ao princípio da crença, e esse princípio da vida deve prevalecer. Então, além de justa atuação do médico, essa atuação está baseada num princípio fundamental, que é o da vida, que é o da dignidade humana. O médico não poderia aguardar, porque se ele aguardasse, o seu irmão iria morrer. E digo mais, viu? Já existe jurisprudência nesse sentido. Quer dizer, o que são jurisprudências? São julgados que os tribunais emitem
e que criam um repertório de decisões. E nós, como profissionais do direito, muitas vezes buscamos essas decisões para efetivamente fundamentar os nossos pedidos em juízo, né? Então já existem situações similares à do seu irmão e a jurisprudência nesse sentido é unânime, entendendo que, por conta da proporcionalidade, deve prevalecer quando há o princípio da crença e da vida em conflito, prevalecer o da vida. Então, o conselho que eu te dou é, como ser humano, embora vocês tenham ficado chateados com a situação, a crença de vocês tenha sido violada, que você pense no aspecto humano e do médico, o aspecto humano e justo em que o médico tomou essa medida exatamente para salvar o seu irmão. E sobre o aspecto jurídico, não há dúvida, né? A vida deve prevalecer sempre, a dignidade humana também, e o princípio da crença nesse aspecto, nesse momento de choque com esses princípios, ele não deve prevalecer. Repito, o critério que o intérprete, o juiz, quando há dois princípios em choque, ele deve usar é o critério da proporcionalidade. Qual princípio em choque nesse momento, na análise desse fato, é mais importante e deve prevalecer? E eu não tenho dúvida que o princípio da vida e da dignidade humana deve efetivamente ser aqui preservado e o princípio da crença, nesse momento, deixado para segundo plano. É isso aí. Se você tiver dúvidas, você pode enviar as suas dúvidas para o meu e-mail, contato@professorbolohini.com.br, que eu vou naturalmente solucioná-las e trarei aqui a público e você pode consultar as minhas orientações jurídicas no SOS Direito, na minha página, no meu site e no YouTube. Ok? Um forte abraço e até a próxima.